pessoal, tudo bem com vocês? Poxa vida, que maravilhoso que você está aí do outro lado da telinha. Nós estamos com mais um A2Cast aqui, o nosso A2Cast de número 19, né, Lucas? 19. Como sempre, carregando o nosso canal aqui com muito conteúdo. E eu quero agradecer imensamente que você que está do outro lado da telinha aí veio parar, não sei lá com qual razão, né? Se você estava aí procurando algum material teológico, veio cair aqui no nosso canal. E nós queremos agradecer. E antes da gente continuar com o tema de hoje, que vai ser um tema que eu acredito que vai edificar demais a sua fé, vai contribuir muito, né, para toda a hermenêutica, toda a busca teológica que você faz das Escrituras a respeito do conhecimento de Deus. Antes de nós entrarmos nesse material, eu preciso pedir aquele favorzinho muito básico para você, que é ativar o sininho. Talvez você já tá, né, Lucas, lá no 19º vídeo nosso aí, não ativou o Exatamente. sininho, Não cara. acredito nisso. Não, cara, e por hipótese alguma, você vai poder sair desse vídeo hoje sem ligar esse sininho aí. Então, comenta aí, faça o seu comentário. Como eu já falei, ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes, né? Todas as santas vezes que nós subirmos vídeos aqui. Comenta, fala aí do que você está achando dos vídeos, né? O que você tá aprendendo conosco aqui, ou até mesmo aquilo que você, de repente, discorda do que nós estamos dizendo, mas interaja com a gente, porque à medida que você vai falando conosco, isso traz engajamento, nos ajuda, contribui aqui para o canal, traga mais material, e assim a gente possa sentir, né, que de fato nós estamos abençoando a vida de outros aí. E assim investir mais tempo em estudo, em mais material e trazer temas bacanas e legais aqui para abençoar a vida de vocês aí. Certo, Lucas? Acho que você tem algum recado, não tem? Exatamente. E antes da gente entrar no conteúdo, nós temos que falar do nosso patrocinador, a Alfa Consultoria Contábil, Pois é. escritório de contabilidade aqui da cidade de Jaboticabal. Você que é de Jaboticabal e da região e está querendo empreender, você que está querendo aí abrir a sua empresa, o seu próprio negócio, procure a Alfa Consultoria Contábil. Nós temos um serviço especializado para micro e pequenas empresas, para poder te dar todo o direcionamento necessário para você começar bem, da forma correta, organizado, para que o seu negócio seja um sucesso. Então procure-nos, provavelmente o editor já colocou aí na tela todos os nossos contatos aí, o nosso endereço, os nossos telefones. A Alfa Consultoria Contábil nos patrocina aqui, cedendo o seu espaço físico para a gente fazer as nossas gravações. Enquanto a gente está gravando aqui, tem pessoal trabalhando aqui. Exatamente. Aqui a Alfa Consultoria Contábil não para. Então procure-nos, pegue os nossos contatos aí, dá um print na tela aí para você ter os nossos contatos aí e entre em contato conosco. Com certeza o seu negócio será muito bem direcionado. Então você que está nos assistindo aí, para você que está nos ouvindo, você talvez aí está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, nós vamos dar aqui os nossos telefones. O Guilherme vai dar os nossos telefones aí para vocês, para você entrar em contato conosco. Para você que quer falar no nosso telefone fixo, o DDD é 16 3212 5218 e para o nosso WhatsApp, nós temos lá o número 16 também, 999629235. O nosso e-mail é alfaconsultoriacontábil@outlook.com. Exatamente. E nós também estamos no Facebook e no Instagram, só você digitar lá Alfa Consultoria Contábil na pesquisa e você vai encontrar a nossa fanpage lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, e você pode nos chamar em inbox lá também, que a gente também atende por lá. Isso aí, a Alfa Consultoria Contábil, cara. Aonde o seu sucesso é o nosso negócio. Exatamente, Alfa Consultoria Contábil. Então, qual que é o nosso assunto hoje, Lucas, senhor cara, Guilherme Borges? Vamos falar de um assunto extremamente teológico e, ao mesmo tempo, importante para a nossa fé. A gente sempre usa essa expressão que nós não vamos gastar aqui os nossos tempos, como também, né, o tempo daquele que está nos assistindo do outro lado, trazendo assuntos que não são principais e primordiais para a nossa fé. E nós vamos falar exatamente sobre isso, sobre o fim da lei, não é? A lei termina, né, a lei acaba, a lei é destruída. Será que existe essa expressão? E essa expressão, de fato, ela é bíblica? Bom, durante o nosso decorrer aqui, nós vamos apresentar algumas coisas a respeito disso. Mas, para mim, cara, eu acho que eu gostaria de fazer um encontro aqui, né? De 2 versículos, né? 2 versículos. Antes de você ler, deixa eu só falar sobre... Você falou sobre a importância, né, do tema. É importantíssimo para você que está nos assistindo aí, você que vai ficar com a gente até o fim, que eu tenho certeza que você vai ficar conosco aí até o final. Por que esse tema ele é importante? Porque vai te ajudar a compreender qual é o relacionamento do Antigo com o Novo Testamento de uma forma um pouco mais didática. Nós já falamos um pouco sobre isso em alguns outros podcasts, né?
sobre alguns temas que constam no Antigo e no Novo Testamento, e se há algum relacionamento entre eles ou não, mas hoje a gente quer mostrar para você qual é esse relacionamento, como que funciona o Antigo e o Novo Testamento, porque muitas vezes muitas pessoas têm dúvida, né? Porque, né, há algumas afirmações, né, que Cristo vai dizer que não veio abolir a lei, e alguns outros versículos que dão a entender que parece que há alguma continuidade, só que tem coisa. Por que que a gente então não sacrifica mais animais, sendo que lá sacrificava? Mas há alguns mandamentos que continuam e a gente precisa praticar. Como que funciona isso? Acabou ou não acabou? Como que eu enxergo o Antigo Testamento a partir do Novo, ou eu enxergo o Novo a partir do Velho? Então, a gente, com esse podcast, a gente quer te ajudar a compreender qual é esse relacionamento entre Antigo e Novo Testamento. Exatamente. Ô, Lucas, eu suspeito que quem veio parar nesse vídeo aqui já deve ter assistido outros vídeos nossos. Como, por exemplo, falando lá sobre o sábado. Em outro momento, nós também falamos sobre os próprios 10 mandamentos, né? Então, nós estamos aí numa entoada que nós estamos falando sobre assuntos que estão totalmente ligados uns com os outros, que afeta, volto a repetir, afeta diretamente a nossa fé. E por que para nós é relevante falar sobre assuntos que afetam a nossa fé? Porque, à luz das Escrituras, principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento, nos Evangelhos, deixa bem claro que a salvação vem pela fé. Então, sabe, foi dito lá no Antigo Testamento que de tudo que nós devemos guardar, guarde seu coração, porque lá procede as fontes da vida. E aqui no Novo Testamento nós vamos encontrar exatamente o mesmo ponto. Para nós guardarmos o nosso coração, que nós temos fé. Né? É de lá que procede a nossa fé e que vem a nossa justificação. Então, para você que diz que é cristão, que acredita nesse cristianismo que é pregado há tantos anos aí, entenda que a sua fé é que traz justificação e ela sim precisa ser o tempo todo regada por essa palavra, né, por essa santa palavra. Então, para começar qualquer coisa aqui, eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 10 da carta que Paulo escreve aos Romanos, né, no versículo 1 adiante. Aí na minha tradução, ela tá assim, Lucas, ó. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. E o versículo 4, para finalizar. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Amém. Bom, se nós já começamos por essa leitura aqui, parece que já fica mais fácil, né? Sim. Já talvez eu estou indo para o final do nosso discurso aqui e na verdade não. Tem muita coisa para falar. Sim. Mas importa a gente pensar rapidamente aqui sobre o contexto. Paulo aqui está apontando pela possível, né, pela possível ideia de Deus ter falhado com o povo de Israel, por ter mandado seus mandamentos, por ter, enfim, feito toda a obra que fez. Mas ele já inicia esse texto aqui falando, não, meu coração está o tempo todo orando por Israel. Orando para que Israel se converta, para que Israel, né, seja salva. E ele chega ainda a afirmar aqui, né, no versículo 2, que ele conhece os israelitas, sabe que tem zelo por Deus, acreditam no Deus verdadeiro, né? Entretanto, não confiavam no seu filho, e principalmente na sua obra. A ponto de, no versículo 3, ele falar isso, porque eles queriam estabelecer a sua própria lei, né, a sua própria justiça, e Deus o tempo todo dizendo para eles que não. E aí ele vai dar uma declaração que vem deixar bem claro para nós que em Cristo todas as coisas se fez nova, né? Que vem trazer aqui. Porque o fim da lei é para Cristo justiça de todo aquele que crê. Lucas, aqui nós não temos muito o que debater. O problema é quando eu conecto ele com esse texto aqui, ó, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 17. O próprio Cristo dizendo, né? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, como está na minha tradução, né? Ou abolir em algumas outras, mas cumprir. Pô, Gui, agora gerou bagunça. Porque se eu pôr um versículo do lado do outro, a entonação vocal dos dois entra em choque. Porque se Paulo está dizendo que a obra de Cristo ela é aqui fim da obra da lei, Cristo está dizendo, eu não vim abolir a lei. Eu não vim destruir ela. Nem que os profetas falaram. Pelo contrário, eu vim cumprir. Então, de cara, se nós não fizermos uma boa exegese do texto, se nós não avaliarmos aqui, principalmente
utilizar aquelas ferramentas, né, que nós até apresentamos nos primeiros vídeos nossos lá. Acho que foi o primeiro vídeo, né? O primeiro AudioScast que nós fizemos foi sobre interpretação. Sim. Acho que se eu não estiver enganado, então se você que está aí, se você puder dar um pulinho rapidão lá nesse vídeo, assistir, depois voltar aqui, que você vai entender melhor do que nós estamos falando. Então nós usamos essa ferramenta aqui para identificar o quê? Primeiro, lá em Romanos, quando ele está falando que o fim da lei é Cristo, a palavra fim ali é telei ou telo, agora eu não sei como que fala a pronúncia no grego. E a- o significado real daquela palavra não é fim de findar, aliás, não é fim de destruir, né? Não é um fim de dizer assim o seguinte, olha, essa lei aqui, ela perdeu a validade, ela nunca foi válida. Não, pelo contrário, é um significado que traz objetividade. Olha, a lei teve o objetivo até Cristo. A partir de Cristo, nós temos uma nova aliança, novas leis. E aí nós vamos entender isso quando? Quando nós, por exemplo, conectamos com esse texto aqui, que o próprio Cristo está dizendo, eu vim cumprir. E por que eu vim cumprir? Porque é necessário que a lei se cumprisse até Cristo. Por isso que se nós olharmos para os 10 mandamentos e tentarmos encontrar ele os 10 mandamentos lá do Decálogo, né, lá do Antigo Testamento, e tentarmos encontrar ele aqui no Novo Testamento, nós vamos encontrar partículas dele, né? Expressões que se assemelham muito, como nós falamos aqui antes, expressões que se assemelham muito com os 10 mandamentos. Mas importa nós entendermos que nós estamos numa nova aliança. Se há uma nova aliança, há nova lei. É assim. Né? Então, se há uma nova aliança, há uma necessidade de uma nova vida, né, de um novo nascimento e tudo novo. Como a própria carta de Hebreus, se você está aí, depois de tudo que nós falamos aqui, se você quiser dar uma corridinha, né, numa leitura direta mesmo da carta aos Hebreus, parece que tudo que nós vamos falar aqui vai saltar naquela carta, é como se fosse repregando o que nós estamos falando aqui, né? Sim. Pois é, Lucas. E dentro desse, né, você leu Mateus capítulo 5, né, onde Cristo fala que não veio abolir a lei, ali ele já está começando a dar o sermão, né, do monte, onde ele já está trazendo ensinamentos novos, né? Desculpa, até cortando, mas você vê que até a repetição do cenário é muito parecido com o de Moisés. Sim. Porque Moisés sobe no monte, né, e desce Sim. com as leis para entregar para o povo. E Cristo faz o mesmo, ele sobe ali e começa a pregar ao povo, né? Sim, e aí ele está trazendo novos ensinamentos e ele sente a necessidade de dizer, olha, não é porque eu estou trazendo novos ensinamentos que eu estou anulando tudo que foi ensinado, não. E essa palavra é importante, anular. Exatamente. É Aí melhor a gente grifar essa palavra aqui para a gente depois lá no final entender a importância de mostrar que Cristo cumpriu e não anulou. Né? Exatamente. Então, o fato de ele estar trazendo ali no Sermão do Monte ensinamentos novos, ele sentiu uma necessidade de dizer, né, principalmente, ele estava pregando ali para judeus, ele sente a necessidade de dizer, olha, eu não pense que porque eu tô trazendo ensinamentos novos, que eu tô anulando tudo que foi dito, tudo que foi ensinado, tudo que foi escrito. Não, pelo contrário, eu vim cumprir a lei. E aí, posteriormente, com o texto que você leu, de Paulo, né, aos Romanos, no capítulo 10, ele vai falar que o fim da lei é Cristo exatamente porque Cristo não anulou a lei, pelo contrário, ele cumpriu ela em todas as suas exigências que haviam, Cristo cumpriu as leis categoricamente. Por isso que ele vai dizer que o fim da lei é Cristo, exatamente porque Cristo cumpriu cada tio, cada vírgula, né, como ele vai dizer, como o próprio Cristo, né, na sequência diz aqui, né, porque em verdade vos digo que céu e terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Ou seja, ele estava profetizando sobre ele mesmo, né, porque ele é o cumprimento total da lei, né, e as próprias profecias que viriam depois. Exatamente, as profecias, né, escatológicas da sua segunda vinda, né, da redenção e tudo mais, das promessas, né, que também eram contidas dentro do Antigo Testamento e da lei, né, Cristo está profetizando ali sobre si mesmo, sobre ele cumprir tudo aquilo que a lei exigia. Então nós já deixamos claro aqui que a lei termina em Cristo. E a gente já falou isso num podcast anterior, mas é bom a gente reforçar dentro desse assunto aqui, que a nova aliança em Cristo, ela começa na sua morte. Boa, então, Lucas. Cristo ele está trazendo ali novos ensinamentos, ele está trazendo as suas palavras, tanto é que ele fala, né, você pregou isso até no domingo na igreja, né, falando sobre a grande comissão, e no ensinamento da grande comissão ele fala, olha, ide fazer discípulos e vocês vão ensinar para eles tudo o que eu tenho dito.
Ou seja, todos os ensinamentos novos da nova aliança que foi dito por Cristo era para que os discípulos repassassem isso para os novos Fazessem discípulos, outros discípulos, né? fazendo novos discípulos. Então, só que a lei termina, a nova aliança começa na morte de Cristo, porque como Cristo veio cumprir a lei, então ele fez todos os cerimoniais necessários, ele guardou o sábado, ele, né, foi circuncidado, a mãe dele fez os rituais de purificação lá quando ele nasceu, quando ele curou o leproso, ele mandou o leproso ir lá fazer a oferta de Moisés lá no templo. Então tudo aquilo que a lei exigia, Cristo em nenhum momento ele anulou, ou ele não fez, ou ele não cumpriu. Ele sim cumpriu tudo aquilo que Deus exigia da lei, ele cumpriu, e aí a nova aliança em Cristo agora começa na sua morte. Então, quando você vê textos de Cristo, né, talvez dos exemplos mais claros é esse, né, quando ele manda o leproso fazer a oferta, né, de Moisés, né, dá até um nó na nossa cabeça, né, mas nós estamos, né, numa nova aliança e Cristo está mandando fazer coisa da antiga e peraí, agora? Eu obedeço a Cristo ou desobedeço a Cristo, né? Mas na verdade é porque a gente precisa ter essa mentalidade, esse entendimento que a nova lei, né, ela começa na morte de Cristo. Por isso nós vamos ver Cristo por várias vezes, né, falando e pedindo para que as pessoas fizessem e ele mesmo fazendo coisas que a lei exigia. Então, nós deixamos claro aqui que a lei do Antigo Testamento, ela termina em Cristo. Antes da gente, né, no final nós vamos mostrar para as pessoas como as pessoas devem lidar, né, com o Antigo Testamento agora que a lei findou em Cristo, né? Mas agora, eu jogo fora o Antigo Testamento, fico só com o Novo? Não. Já Nós traz vamos bastante aplicabilidade aí, e não só isso, aplicabilidade, como também o sentido, né? exatamente. Eu queria trazer um pouco de conteúdo desse livro aqui do Jason C. Mayer, O Fim da Lei, a Aliança Mosaica na Teologia Paulina, tá? Esse livro é um livro muito bom, onde esse autor aqui, ele faz uma exegese, assim, excelente dos textos no grego, nos originais, onde Paulo está fazendo os contrastes entre o Antigo e o Novo Testamento. São várias passagens, né, em que Paulo faz esse contraste entre Antigo e Novo Testamento. Aquilo, obviamente, né, ele não entra, né, na carta de Hebreus, por exemplo, que talvez seja a principal carta, o principal livro que nós temos falando exatamente sobre isso, né? Ele não entra, por exemplo, na carta aos Hebreus, mas porque não se tem certeza se foi Paulo que escreveu os Hebreus ou não, então eu creio que ele não quis entrar na carta aos Hebreus por causa disso. Mas na maioria dos textos que claramente foram Paulo que escreveu, ele faz aqui exegese desses textos, mostrando como Paulo lidou com a questão da antiga e da nova aliança. Eu gostaria de ler apenas alguns versículos, nós não vamos ler todos, então eu indico para você, se você quiser se aprofundar mais, compre o livro, chama O Fim da Lei, a Aliança Mosaica na Teologia Paulina, Jason C. Mayer, você pode jogar no Google aí, provavelmente você vai encontrar se você quiser se aprofundar mais no assunto. Mas eu gostaria de ler. Vamos aproveitar que nós estávamos abertos em Romanos, vamos ler Romanos capítulo 6. Estou até aberto aqui. Romanos capítulo 6, versículo 6. Esse não. Romanos 6,6, lembrando que a carta aos Romanos, Paulo está falando sobre, Paulo também na carta aos Romanos fala muito sobre a questão da lei, de como a lei operava nos judeus, como a lei moral, né, e a lei da natureza também operava nos gentios. Então Paulo está falando bastante de lei aqui na carta aos Romanos. E aí no capítulo 6, vou ler o versículo 5, só para ficar na contextualidade, o versículo 5 e o 6 diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Esse é um dos textos onde ele faz uma boa exegese do texto, onde ele faz a diferenciação do velho homem para o novo homem. Ele faz isso também no texto de Colossenses, capítulo 3. Vamos ler rapidinho, só para... Tem muitos mais textos, mas eu vou ler aqui o Colossenses 3, também só para ajudar. Colossenses 3, 9 e 10.
O texto diz assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aqui ele está falando de vestimenta, né, de você se despir do velho homem, né, se revestir do novo homem. Então ele faz esse contraste entre Antigo e Novo Testamento. Ele vai fazer isso também fazendo um contraste em relação à lei e o Espírito. Isso está lá em Romanos capítulo 7, que eu quero ler também, Romanos capítulo 7, só para contextualizar aqui para os irmãos, e aí a gente já vai explicar qual é a intenção do autor aqui nesses textos. Romanos capítulo 7, versículo 6. O texto diz assim: agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a lei. Então, ele sempre está fazendo distinções entre antigo e novo, sempre antigo e novo, velho e novo, velho e novo. Ele faz até uma boa exegese, né, do grego da palavra velho e da palavra novo, como que era utilizada a palavra velha naquele contexto, né, que Paulo escreveu as cartas, como é utilizada essa palavra velho que ele utilizou, como é utilizada a palavra novo. Ele faz uma boa exegese, né, do original do grego. E ele faz também uma diferenciação entre velha criação e nova criação, que está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, que é aquele texto conhecido por todos nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então aqui ele faz essa diferenciação entre velho homem e novo homem, ele faz essa diferenciação entre a lei e o espírito, e ele faz essa diferenciação entre a velha criação e a nova criação. Bom, então a ideia do autor aqui é a ideia de que não é só temporal, não é só uma questão de tempo. Essa ideia de velho e novo não é só uma ideia de tempo, mas é uma Maturidade, ideia, né? exatamente, é uma De ideia, desenvolvimento, foi crescendo e tal. exatamente. É uma ideia também qualitativa, de qualidade. Então ele está mostrando que a nova aliança ela é superior à antiga. Por isso que a gente pede para as pessoas lerem a carta aos Hebreus, que lá vai ficar bem mais claro, bem evidente, né? O autor ali aos Hebreus mostrando o quanto as obras de Cristo e o próprio Cristo é maior do que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento. E essa ideia de antigo e novo, a exegese que ele faz dessas duas palavras de antigo e novo, ele deixa claro e evidente que ele estava mostrando que a lei do Antigo Testamento ela era transitória, ela tinha o seu período de finalidade e ela era ineficaz, né? Tanto é que, né, Paulo vai deixar claro, né, que a lei não podia salvar ninguém na própria carta aos Romanos que nós lemos. E a superioridade dessa nova aliança é a ideia de que ela é eterna e ela é eficaz. Então, diferente da antiga aliança que tinha o seu prazo de validade, que nós lemos aqui, né, que o fim dela foi Cristo, a nova aliança agora ela é eterna. Essa nova aliança ela não tem prazo de validade e essa aliança sim é eficaz, ao contrário da lei do Antigo Testamento que não poderia salvar ninguém e sim ela apontava para Cristo. Né? Agora, essa nova aliança, sim, ela é eficaz nas questões escatológicas, né? De salvação, nos propósitos que Deus tinha em relação à salvação. E uma diferenciação que ele faz também é que a ideia da lei do Antigo Testamento era uma ideia clara de obras, né? E na nova aliança, né, Paulo vai deixar claro e evidente que tudo é por meio da operação do Espírito. É por isso que ela é eficaz, né? Ela não é eficaz porque agora nós somos capazes de fazer alguma coisa, não. Ela é eficaz agora porque com a vinda do Espírito, né, sobre a nossa vida, né, quem traz essa eficácia da lei agora, dessa nova lei, né, da nova aliança em Cristo, quem traz essa eficácia para nós agora é o próprio Espírito. Então, se a gente consegue viver a nova aliança em Cristo, é porque o Espírito está operando em nós, né? Em questão de arrependimento, de nos levar às Escrituras e tudo mais.
Então, assim, nessa diferenciação que o autor faz dentro das passagens paulinas, é, os pecadores são os mesmos. A diferença é a ação de Deus agora por meio do Espírito, né? Diferentemente do que era no Antigo Testamento, onde o Espírito operava mais para qualificação ministerial, né? Agora o Espírito opera de uma forma diferente. Então são os mesmos pecadores, só que agora com uma operação diferente. Maravilhoso, cara. Não, exatamente. E importa a gente também até fazer. Se a gente olhar, eu não vou fazer as leituras, porque senão a gente gasta muito tempo aqui, né, citando o texto. E claro que a ideia é apresentar a Bíblia aqui e a Bíblia se autoexplicar, obviamente. Mas, ó, se você olha Mateus 11:13, Jesus está dizendo lá o seguinte, até João, que está fazendo aquela explicação a respeito de João, né? Até João, né, todos os profetas profetizaram até João. Depois, lá em Lucas 16, ele repete a mesma coisa, inclusive ainda acrescenta. E todo homem emprega força para entrar no reino, né? Para entrar nele, nesse reino aí. Depois, João no Evangelho, no início do Evangelho ali, bem no comecinho mesmo, quando está falando a respeito de Cristo, aquela coisa toda dele ser o verbo, ele vai falar, olha, Moisés nos entregou a lei, mas a graça e verdade vem em Cristo. Então, quando a gente olha essa sequência, por exemplo, de afirmação, né, duas sendo o próprio Cristo e depois o João, o evangelista, que também é teólogo, né, que depois nós vamos ver a carta que ele escreve para a igreja, sendo mais doutrinário com a igreja. Nós vemos nessa sequência de textos, a exemplo que nós estamos falando, que de fato há uma novidade de vida em Cristo. Essa aliança, ela muda mesmo toda a trajetória, né, da humanidade, da existência humana e o que foi o acontecimento que acontece, né? A eleição do povo de Israel lá atrás, ela se deu numa dispensação, ela se deu numa ocasião, né, em um momento, da qual o Senhor apresentou as leis. Leis essas que, como o próprio Paulo, aqui eu vou fazer as palavras de Paulo, como o próprio Paulo disse, que o objetivo, o fim, era Cristo. Né? Era Cristo que era o fim disso daí. Para quê? Para a justificação de todo aquele que crê. Né? Por isso que é importante que nós tenhamos fé em Cristo. Porque fé em Cristo traz a justiça de Cristo, né? a vida de Cristo para a nossa vida e logo assim nós somos justificados e assim nós temos a vida. Então é importante a gente ressaltar esses pontos aí. E como foi de repente apresentado por você até pelo escritor aqui, do Jason, né? Sim, eu gostaria de ler 1 Coríntios, capítulo 9, para a gente já começar a entrar numa questão já mais prática sobre a relação, né, clara sobre o Antigo Testamento. Deixa eu ver o versículo aqui. Separei o capítulo, mas não separei o versículo, hein? Parabéns, hein? O capítulo é grande ainda. Aqui onde ele fala sobre a lei de Cristo, tá aqui. O verso 21 diz assim: Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Aqui Paulo ele está deixando claro para os irmãos de Corinto, falando dessa questão, dessa diferenciação da lei, né, que Paulo faz muito, né, da relação que os judeus deveriam ter com a lei, ou não ter, né, na verdade, com a lei, porque eles tinham muito, e que eles ainda criam que era pela lei que eles iam ser salvos e não por Cristo. Então, nessa diferenciação que ele está falando, ele fala, olha, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, ou seja, ele está falando que ele está sem lei em relação ao Antigo Testamento, ou seja, ele está afirmando que ele não cumpre mais as coisas do Antigo Testamento, ele que foi um dos mais devotos, né, a essa lei, a viver, né, tudo aquilo que essa lei, né, exigia, ele diz, olha, agora eu não vivo mais essa lei, mas isso não quer dizer que eu estou sem lei perante Deus, porque agora eu estou debaixo da lei de Cristo. E a ideia aqui é exatamente essa, é trazer os ensinamentos novos que Cristo trouxe, falou, né? Esse foi o mandamento de Cristo. Ora, vocês vão fazer discípulos, né? Vocês vão lembrar eles de tudo aquilo que eu ensinei. Obviamente que
se nós analisarmos, né, a gente não pode deixar de fazer essa afirmação, Paulo vai dizer coisas que Cristo não havia dito. Mas antes dele dizer coisas que Cristo não havia dito, ele disse, olha, o que eu recebi do próprio Cristo, não recebi da boca de homens, tá? Então, mesmo que Paulo tenha falado talvez coisas que Cristo não disse, mas ele afirmava claramente que ele recebeu, né, esses ensinamentos que ele trazia, ele havia recebido do próprio Cristo. Então, a lei de Cristo, né, a lei a qual nós vivemos, essa nova aliança que nós seguimos, ela é pautada nos ensinamentos de Cristo e, obviamente, né, dos apóstolos que reproduziram os ensinamentos que Cristo transmitiu para eles. Então, se há uma lei a qual nós seguimos agora, essa lei sim é a lei do Novo Testamento, os ensinamentos da nova aliança, né? Como o próprio Cristo disse, né? A nova aliança que foi feita no sangue dele, né? O sangue dele que foi vertido na cruz do Calvário. Então, para nós, se fica a pergunta, né? Tá bom, né? A lei do Antigo Testamento eu não sigo mais, mas quais as leis que eu sigo agora? Nós temos que olhar para os ensinamentos de Cristo, os mandamentos de Cristo, né? Quando Cristo diz, olha, a lei dizia tal coisa, mas eu estou dizendo para vocês, ó, ame a Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo, né? Se você tomou um tapa, né, em vez de se revidar, vira outra face, né? Se alguém te chamar para caminhar, né, ande mais uma milha com ele. Então, nós temos que olhar para todos os ensinamentos, né, de Cristo, ensinamentos dos apóstolos que receberam os ensinamentos de Cristo, e é isso que faz com que a gente viva a vida cristã. Qual que é o problema? Nós temos nos nossos dias muitas religiões, algumas denominadas cristãs, que querem fazer doutrina com base nos ensinamentos da antiga aliança e aí gera um problemaço gigantesco no meio, né? Gera as famosas divisões, né, dentro do próprio cristianismo. Então, nós não olhamos mais para o Antigo Testamento, mas com um óculos doutrinário. Nós vamos, né, fazer aplicações aqui do texto, mas as doutrinas, a centralidade daquilo que a gente vive está toda contida no Novo Testamento. Ô, Lucas, e é muito importante, cara, essa doutrina, por quê? Dentre tantas que nós sempre falamos aqui, mas é importante porque, primeiro, ela traz para a gente um puxão de cabeça para onde a gente deve olhar, né? Ela já, de imediato, ela já mostra para nós que o olhar para Cristo é a atitude, se é que eu posso dizer assim, né? É o ato que o cristão sempre tem que fazer, olhar para Cristo em todos os momentos, em todos os pontos. Porque se ele tentar olhar para alguma lei para trazer qualquer tipo de justificação, aceitação, ele não vai conseguir. Ele pode até achar, se auto-enganar, que está conseguindo cumprir alguma coisa, como o próprio Paulo vai falar lá que eles tentaram, né, no capítulo 10 que eu li lá logo no início, eles tentaram como foi a palavra? Estabelecer, né, a justiça própria deles por meio de suas atitudes, né, por cumprir os mandamentos, entre aspas. Mas isso era um engano que eles praticavam, porque de fato eles não conseguiam e ainda se auto-enganavam, se auto-sabotavam com isso, né? E não muito obstante disso, cara, Paulo, e a gente vai falar, talvez a gente fale muito de Paulo aqui, porque Paulo foi um dos que mais definiu essa doutrina, né? Sim. Pedro fala em algum momento a respeito de Cristo, Judas também vai falar pra gente, mas Paulo, né, teve a graça de Deus de deixar mais claro para nós isso, como Sim. muito bem dito por você, que além dele não só repetir as falas de Cristo, ele falou coisas que teoricamente Cristo não disse, mas aí como você mesmo falou, a própria Bíblia endossa dizendo que o que ele falou, ele recebeu do próprio Cristo. Sim. Né, do próprio Cristo. Mas em 1 Coríntios, no 2 Coríntios, no capítulo 3, tem aquele famoso texto que inclusive acaba sendo levado até para outros lados, principalmente para quem é pentecostal, do qual eu já participei. No capítulo 3, no versículo 12, vai falar assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido,
E até hoje, quando é lido Moisés, o véu é posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E o versículo 17: Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E o versículo 18: Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Bom, não dá para a gente fazer uma exegese completa do texto aqui, porque cabe, né, um monte de coisa. Sim. Mas esse texto aqui, alguns vão usar para dizer a respeito da liberdade que nós temos no culto, Pode para fazer fazer o a que bagunça, quiser. enfim, e tem tantas outras coisas aqui para mostrar exemplo a como que eu posso pôr, a fragilidade da vida de Moisés, mas o que importa para nós é olharmos aqui para o que nós estamos tratando, que eu acredito que era até o centro do que Paulo já estava afirmando aqui desde o início desse Sim. capítulo. Que é mostrar o quê? Que tudo o que aquele povo viveu em termos espirituais, em termos até de mandamentos, de decálogos que foram deixados, aquilo tudo foi transitório. E transitório, veja bem, transitório não na ideia que por alguma razão não tinha validade. Não, tinha validade. Ela tinha o Entretanto, seu propósito, sim. exatamente. Entretanto, como nós estamos usando a expressão, validade, ou seja, tempo determinado. Então, por que lá no início eu pedi para você passar um marca-texto aí na palavra abolir? Porque Cristo não veio dizer, olha, o que está lá atrás é lixo. Esquece porque eu vim trazer Já algo estava novo. tudo errado. Estava tudo errado, ou enfim, não deu certo, Deus tentou fazer daquele jeito e ele errou, e errou. Não, ele não errou, então a gente não pode falar que Deus errou. Não, mas ele tentou fazer daquele jeito e o homem não conseguiu. Não, ele errou, porque se é ele que deu a lei e ele que é Sim. presciente, né, nessa teoria seria dessa forma. E não tem nada disso. O que Paulo vai mostrar para nós aqui é que hoje, com o espírito que nós temos no coração, né, a nossa cara reflete como um espelho, aí ele deixa bem claro, como, não afirma que é um reflexo direto, mas é como a glória de E Cristo. lembrando que o espelho naquela época não era como o espelho que nós temos hoje, era uma visão meio embaçada ainda. Muito embaçada, né? Porque era Sim. prata ou Sim. ouro, enfim, era metal, geralmente, Sim. né? Nossa, muito bem lembrado isso aí, cara. Era isso que eu tava tentando lembrar desde a hora que eu comecei esse texto. Obrigado. E aí, cara, ele vai dizer pra gente que até hoje, né, devido à dureza de coração daquele povo, quando é lido o Antigo Testamento, sobre o coração deles não traz a revelação. Pelo contrário, traz um encobertamento do coração deles. Por quê? Porque ainda acreditam na eficiência, na eficácia que há naquela palavra. Que, na verdade, é naquelas palavras, né, naqueles mandamentos que foram deixados por Moisés lá. Quando, na verdade, aqueles mandamentos, eles só têm a validade a apontar a Cristo. Saiu do propósito de apontar a Cristo, ele não tem mais validade. Né? É claro que o nosso início aqui, a gente tentamos tatear, eu acredito que vai ficar claro, se não ficar, só vou reconfirmar aqui. O que nós estamos afirmando é, nós hoje não vivemos os 10 mandamentos. Nós não vivemos os 613 leis que foram deixadas lá, porque agora em Cristo nós podemos. Não, nós vivemos um novo mandamento, uma nova aliança, ainda que muito semelhante com o que foi feito lá atrás. Gui, mas então Cristo jogou fora, ele aboliu. Não, irmão, ele cumpriu. Ele cumpriu. Ele cumpriu. Né? É como, às vezes, eu gosto sempre de fazer uns paralelos rápidos, que eu acredito que são aplicabilidades das escrituras, né? Mas, por exemplo, nós encontramos entre as leis lá que o povo de Israel não deveria casar com mulheres de fora, com mulheres que tivessem se envolvessem com outros homens, tinha que ser com as mulheres dentro da sua tribo, que vivessem com o mesmo, que servissem ao mesmo Deus, né? Aquela orientação toda. Cara, mas aí nós temos Deus virando para o profeta Oséias e falando, profeta, ó, casa com uma prostituta que eu quero mostrar um negócio para o povo de Israel. Casa com ela. E a gente, para quem é um bom leitor das escrituras, sabe que ele casou com ela, se não bastasse ela ser a prostituta, ela continuou sendo a prostituta depois que casou. Que teve outros casos, e Deus ainda até revela muita coisa pra gente a respeito de nós mesmos, né? De sermos o povo que não era povo, que se tornou povo, porque ele assim o chamou de povo. Parece que tem uma contradição aqui. Não, não tem uma contradição. Nós vemos exatamente que as suas mensagens, os seus mandamentos eram transitórios. Por quê? Tem a ver com seus propósitos. Então,
talvez acho que nós já estamos entrando nesse ponto, uma das maiores utilidades e das maiores importâncias de olharmos para a antiga aliança, né, o Antigo Testamento, como um livro que nos traz aplicabilidades, que nos trazem diretivas, é apontar para Cristo. Mas não nos apontar no modo de viver. Não, se eu pegar só o Antigo Testamento olhando para Cristo e viver o Antigo Testamento, pronto, estou agradando a Deus. Que não, você já está indo exatamente com a ideia do povo de Israel. Tentar estabelecer a sua justiça, né, com base no Antigo Testamento. E até porque é quase inviável você conseguir guardar o sábado, enfim. Uma das conclusões do livro aqui, ele fala que o pacto mosaico era exatamente isso, era apontar para a finalidade já em Cristo, e a meta da lei era também levá-los a Cristo. Porque nós entendemos que sim, houve pessoas, apesar, né, de nós estarmos falando aqui claramente contra a lei, né, não no sentido de que a lei era ruim, porque Paulo vai afirmar em A Romanos lei que é a boa, lei não capítulo era 7. mal, sim. Exatamente. A gente não está falando nesse sentido negativo, mas a gente está mostrando qual é o sentido verdadeiro que a lei tinha. E a Eu lei... posso até ler esse texto, Lê. Lucas. Capítulo 7 de Romanos, versículo 7. Na verdade, ele é a continuação daquilo que você estava lendo lá do capítulo 6, né? Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Aí o versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência. Portanto, sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei. Mas, vindo o mandamento, e ele sempre vem, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Exatamente. Tá, Então, uma das conclusões é exatamente essa, que a finalidade da lei, né, era Cristo, e a meta da lei era exatamente apontar para Cristo, para o Messias que viria. Então, assim, quando a gente a gente analisa, por exemplo, né, esses textos que nós falamos aqui, vários outros, a gente vai ver que os autores do Novo Testamento, eles olhavam sempre para o povo judeu, para o povo de Israel, quando os autores, né, bíblicos do Novo Testamento, eles escreviam, a mensagem que tinha ali para eles não era assim, para eles olharem para trás e falar, olha, tá vendo lá, eles fizeram tudo errado, hein, cuidado, que é perigoso que vocês façam tudo igual a eles, hein. Não, a ideia não era essa, a ideia era, olha, tá vendo como o povo de Israel viveu, fez tudo errado, na carta aos Hebreus, lá tem no capítulo 4, se eu não me engano, que ele fala claramente, né, que da desobediência de Israel, por isso que eles não entraram na terra prometida. Pode falar. E claramente ali ele fala, mas a ideia ali não é apontar e dizer assim, olha, toma cuidado, porque senão vocês vão fazer tudo errado igual eles fizeram, né? Não, eles não. A ideia não era essa. A ideia, tá vendo? Eles fizeram tudo errado porque eles não eram o povo de Deus. Nós, agora, como igreja, somos o povo de Deus. Apesar dos alertas, por exemplo, da carta aos Hebreus, e eu espero em Deus que os irmãos leiam, depois de assistir esse podcast, leia a carta aos Hebreus. Eu vou fazer isso, cara. Uma das mensagens mais claras que tem ali para eles é, olha, tem dificuldade, tem problema, tem perseguição, mas, cara, nós somos o povo de Deus. Ele dá, ao mesmo tempo que ele está dando o alerta, ele está confirmando, olha, nós somos o povo de Deus, né? Nós não vamos se perder, né? Ninguém vai arrebatar das mãos do Senhor. Exatamente. Né? Então, isso é a prova, né? Do quão superior é a nova aliança, porque há sempre, por mais que haja alertas, né, porque há uma responsabilidade humana em continuar, né, em perseverar, né, nos caminhos do Senhor, há essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo há uma infinidade de versículos que diz, né, ninguém arrebatará da minha mão, né, aquele que perseverar até o fim vai receber, né, e nós somos o povo de Deus, né, o próprio autor aos Hebreus fala, olha, eu estou fazendo essa alerta, mas vocês são salvos, ele fala, eu estou fazendo um alerta para vocês, mas vocês são salvos, ele estava garantindo a salvação daquele pessoal, daquela igreja, então essa é a prova, né,
do quão superior é a nova aliança em relação à antiga, ao ponto dos autores bíblicos, Judas, você pode ver lá na carta de Judas, de 2 Pedro, você vai ver Paulo, vai ver, né, os hebreus, todas as vezes que eles estão apontando para o povo de Israel, dando algum exemplo do povo de Israel, eles não estão com essa ideia, olha, o povo de Israel lá errou, cuidado que vocês podem fazer o mesmo. Não, ele tá Faça diferente agora. ele estava mostrando, não, ó, o povo de Israel errou por causa que eles não eram o povo de Deus no sentido escatológico, como, né, Paulo explica mais na carta aos Romanos. Eles não eram o povo de Deus, mas nós, como igreja, nós somos. Ainda que, lógico, aqui a gente não está querendo afirmar que todo o povo de Israel não foi salvo, né? Tanto é que há muitos israelitas que nós vemos que fomos O salvos próprio Paulo vai falar isso, que há os remanescentes. A pró- Se não houvesse os remanescentes, nós teríamos um problema Sim, a sério. própria carta aos Hebreus vão falar dos heróis da fé, porque nós entendemos que Pedro dentro... era judeu, o Paulo era judeu, né? Sim. Claro, creu depois, mas a gente fala assim, é importante a gente ressaltar isso, porque para um leigo, cara, eu vou até contar uma experiência rapidinha minha, desculpa ter te Sim, cortado, não, cara. pode. Você quer continuar? Não, pode. Eu lembro que logo que eu cheguei na igreja, cara, o que foi me ensinado, principalmente sobre justificação, essa coisa toda, era sempre num tom de deboche com o povo de Israel. E sempre assim, sempre no pejorativo. Ah, porque todo judeu é tanto. Porque todo judeu é isso. Porque todo judeu não crê em Jesus. Porque todo judeu. E eu pensava assim, gente, mas será que eles não lêem a Bíblia, judeu? Porque se o judeu lesse a Bíblia, né, aí ele se converteria. Porque, cara, é impossível ele não ler o Novo Testamento. Cara, a gente precisa sempre salientar que tudo começa com o povo de Israel. Não é à toa que Paulo tem todo esse cuidado, né? Sim. Se eu não me engano, foi 2 ou 3 vezes, mas ele cita aqui que ele sente dores, né? Ele sente angústia. Sim, ele fala, eu queria ser amaldiçoado, ele fala, eu queria perder a salvação para que todos Ele os... quase prega uma heresia Sim, dentro da Bíblia, né, sim. cara? Ele quase diz, eu quero perder, Fala. se fosse possível, trocar com eles Sim. para que o povo de Israel viesse a ser salvo. Então, aqui não há nada, não é um ensino antissemita, né, cara? Sim. Eu acho que é assim que fala, É, acho que é. isso, Né? antissemita. Não é um ensino aqui contra os judeus, pelo contrário, cara. É mostrando exatamente que dentro desse povo sai. Aliás, o próprio profeta que eu citei aqui, Oséias, mostra bem isso, né? Que o homem casa com a mulher, e aí o primeiro filho é o filho dele. Mas esse não era o filho dele. Ele pensou que era, mas não era. Era um filho de outra. E, enfim, aí faz uma bagunça toda lá, né? Ela sai com outro filho e tal, ele aceita ela e acaba cuidando daquele filho que não era dele, né? Aquele filho que era não povo, como ele deu o nome para ela lá. E relata exatamente mais ou menos como é que nós viemos parar nesse lugar aí de propósito, né? Sim. Da parte do Senhor. Então, deixar bem claro aqui que nós não temos nenhum problema contra os israelitas e nem vamos dizer aqui que não foi nenhum salvo, como você me citou. Sim, exatamente. A ideia é que o que nós estamos querendo transmitir aqui também, aproveitando o gancho, é que não há uma continuidade do povo Israel com a igreja. Boa, Uma Lucas, coisa é boa. uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ainda que nós cremos que haviam indivíduos dentro do Israel Abraão. que eram igreja, né? A própria carta, o livro aos Hebreus vai citar os heróis da fé, vai falar de Abraão e de vários Cara, outros. você vê que a justificação. Cortei você de novo. Você quer Não, concluir, fica cara? tranquilo. Misericórdia. Manda bala. O capítulo 15 agora, eu não lembro de Gênesis, mas quando é definido que Abraão creu e isso foi imputado por justiça, cara, acontece num momento da história ali, que é um momento assim, que deixa bem claro como Deus é que escolhe os homens para serem salvos, é que Deus que decide amar os homens, e é o amor de Deus que salva os homens. Em momento algum, é os homens que conseguem atrair os olhos de Deus para eles. Não. Porque ele salva o homem, ele justifica Abraão, que não era circuncidado, ele aparece lá o relato, e ele creu, e isso foi imputado como justiça. Aí na sequência ele fala, então agora você vai lá e circuncida, né? E vivia no meio do povo idólatra ao Do extremo. qual ele era idólatra, Sim. vale lembrar isso, né? Porque depois lá em Josué, no capítulo 24, versículo 13, o próprio Josué denuncia e fala, ó, e os vossos pais, Tera, Abraão, que eram idólatras, né? Que saíram da terra lá, do qual o Senhor chamou. Então, a própria Bíblia explica que ele era idólatra. Sim. Foi Deus que converteu o coração dele. E outro evento que acontece
que ele é justificado antes de um grande evento é quando o povo se torna Israel, que é Jacó, né? Sim. Então, quer dizer, Deus elege o seu povo, e nós sabemos que na história esse povo ganha-se um nome de Israel, e um contexto vai sendo criado, Sim. né? E várias coisas vão sendo inseridas, mas é Deus que fez tudo, e Deus decidiu salvar, né? Segundo a sua soberania, sua vontade própria, enfim, o seu desejo, né? A sua vontade soberana, essa é a expressão melhor, mais correta, ele escolheu que os homens seriam justificados pela fé, ponto. E isso não seria sanguíneo, não seria por obras, seria por pura e soberana vontade dele, cara. Exatamente. É isso que a gente está tentando, a gente não está querendo aqui, né, afirmar que nenhum judeu foi salvo, né, como nós temos grandes exemplos, né, grandes homens de Deus que são citados na Bíblia, que estavam ali no meio de Israel. Aqui a ideia aqui é que assim, muitos vão ensinar isso e eu entendo as bases, tal, mas a gente discorda que alguns vão dizer que há essa substituição. Não, Israel era Israel, só virou a igreja, só houve uma mudança aí Terrível, hein? e não faz sentido, né, com as escrituras, não faz sentido com a linguagem, por exemplo, do Novo Testamento, né, que mostra que são totalmente distintos e muitos vão apontar no Novo Testamento, citando o Antigo, quantas vezes Deus falou que a salvação, que a redenção que Deus transmitiria não era sanguínea em relação à descendência de Abraão, mas sim a descendência pela fé. Então, nós cremos sim que dentro de Israel havia a igreja, pessoas, né, que eram igreja como nós conhecemos, corpo de Cristo, que é os que vão habitar no céu juntamente com ele. Mas não há ligação entre o povo Israel, a nação Israel, o povo que foi escolhido para, né, gerar o Messias, né? Não há relação entre esse povo e essa nação, o Israel, né, como povo, como nação, e a Igreja de Cristo, né? As duas coisas as alianças são completamente diferentes, porque cada uma tinha o seu objetivo, né? Como nós já dissemos aqui, a lei antiga ela era findável, né? Ela tinha o seu prazo de validade, ela era transitória, enquanto nós temos aqui a nova aliança, que é eterna e que é eficaz para Superior. nós. Exatamente, Lucas. Ô, Lucas, com isso, cara, gostaria de falar um pouquinho do Antigo Testamento e rapidamente, porque eu acho que nós já estamos quase todo no nosso horário aqui. Sim. Cara, agora então alguém vai dizer pra gente assim, então tá bom, o que eu vou fazer então com esses 39 livros que sobrou aqui Vou na frente? rasgar e jogar fora todas as folhas Pois do é, Antigo Testamento? quer dizer, se eu for comprar uma Bíblia, eu vou comprar uma Bíblia só do Novo Testamento, vou pagar mais barato. Bobeira. A Bíblia, até um judeu cristão, ele não olha, na verdade, para a divisão bíblica como nós olhamos, né? Eu não sei se isso é o correto, mas ele não olha para Novo Testamento e Velho Testamento. O que ele olha é para um Vivo Testamento, para uma nova aliança. Então, a Bíblia judaica, como estou dizendo, cristã, ou seja, que é comercializada, que é escrita lá, traduzida para eles, ela tem uma continuidade. Ela começa de Gênesis e vai até Apocalipse. Não tem essa divisão de novo e velho, né? E eu volto a repetir, eu não sei se isso é uma afirmativa correta, mas importa a gente pensar que o Antigo Testamento, de fato, não tem validade ou não tem aplicabilidade de exigência, né? Eu não preciso guardar o sábado, principalmente à luz da visão que eles tinham, né? Eu não preciso sacrificar animais, né, para trazer perdão para os meus pecados, para alguma falha que eu cometeu dentro da minha casa, né? Como a gente vê lá o Jó mesmo, Jó tinha essa prática constante, né? A todo momento estava sacrificando um animal até para os pecados dos seus filhos, para guardar a sua casa. Eu não preciso praticar isso e, inclusive, eu não preciso nem substituir isso. Eu não preciso pegar agora e, eu vou fazer uma espécie de sacrifício. Bom, naquele tempo sacrificar animais, então vou hoje sacrificar os meus joelhos, vou orar. Né? Vou orar para que. Vou sacrificar a comida, vou ficar de jejum para. Boa, não, e nossa, ainda mais o jejum. Um dia a gente poderia falar sobre jejum aqui, cara. Sim. Interessante esse assunto. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente precisa lembrar do propósito profético dele, principalmente dos profetas, não é? Porque se não bastasse toda a riqueza, né, de profecia que há no Antigo Testamento, que aponta para Cristo, tem as que apontam para a vida de Cristo e o pós-vida de Cristo, se é que Cristo morreu, né? Mas, ou seja, para a volta de Cristo, né, para a vinda de Cristo, para a segunda vinda de Cristo.
Então, são livros que de maneira alguma a gente tem que ignorar. Mas, para fazer a aplicabilidade dele, quando não for escatológico, quando for Daniel apontando lá para o final dos dias, né? Ezequiel também cita algumas coisas lá no capítulo 12, não lembro agora qual que são os capítulos, mas enfim, que vai citar algumas coisas escatológicas, os próprios salmos que apontam de forma escatológica também para como será os dias da vinda, enfim. É, exceto esses que são escatológicos, os demais mostram para a gente, primeiro, a evidência, né, de que Deus é dono da história, que Deus está no controle da história. Sim. Porque todo acontecimento, né, nós vemos que a gente olha os casos, por exemplo, cara, lá, o início da história da família de Jacó. Uma bagunça violenta, né, cara? Ele amou demais um filho dele, e assim, eu tenho as minhas ressalvas com Jacó, que eu achava que ele era um pai bem banana, né? Porque estupraram a filha dele lá e ele não fez nada. A Bíblia fala que ele se calou, né, diante do homem que estuprou. Os irmãos que foi lá e fez uma outra bagunça pior ainda, que foi enganar os homens lá, né, e falar que ia circuncidar os homens, mas ele foi lá e castrou todos os homens, e os homens estavam fracos, ele foi lá e matou os homens, matou as crianças, pegou, foi uma bagunça, enfim. Quando a gente olha, por exemplo, para isso daí, você vê que Deus, naqueles momentos ali, estava direcionando o seu povo. Porque até o próprio José, cara, quando estava procurando os seus irmãos, que pouco depois iam trair ele, né, que por inveja iam matar ele, quando ele estava a caminho, a Bíblia fala que apareceu um varão, não dá nome, não cita de onde veio, onde estava, só falou, seus irmãos estão para lá, vai para lá que você vai encontrar ele. E eu tenho minhas suspeitas a respeito desse homem, não vou afirmar nada aqui, mas tenho minhas suspeitas, sabe? De que, assim, tudo aconteceu, né, cara, assim, perfeitamente, Deus não criou máquinas, Deus não tampou a visão dos homens, tirou o seu modo de pensar, mas ele, sabe, foi controlando ali. Então, a aplicabilidade mais simples que nós conseguimos encontrar do Antigo Testamento é os atos de fé. Cara, é olhar para os atos de fé que os homens tiveram, né, suas atitudes mediante as dificuldades, sendo jogados em covas de leões, sendo jogados em fornalhas e não resistindo, né, à ideia ou não se entregando à ideia de não confessar mais ao seu Deus como Senhor, né, a não olhar para a sua vontade, nem cumprir os seus mandamentos. Então, assim, a aplicabilidade mais simples que eu encontro é essa. E aí, claro, temos várias coisas que nós podemos aprender, né? E a partir daí, de repente, a ideia cresce. Sim, para a gente terminar aqui, só essa aplicabilidade em relação ao Antigo Testamento, porque geralmente fica essa dúvida, né? Então, toda a questão doutrinária que nós temos hoje, para falar assim, quais são as nossas regras de fé que nós seguimos e nós praticamos e nós vivemos, ela está toda contida no Novo Testamento, na Nova Aliança. E o que nós fazemos com o Antigo Testamento? Além das questões, né, exemplares, né, que são didáticas para nós em relação a grandes homens de fé que nós tivemos ao longo da história, né? Como cuidar das suas famílias, enfim. Exatamente, de Gênesis a Apocalipse. O que eu oriento para as pessoas quando lerem o Antigo Testamento é procure referências de como os autores do Novo Testamento enxergaram os textos do Antigo Testamento. Nós vamos ver Paulo várias vezes citando Isaías, citando os Salmos, né? Há várias citações, então os autores do Novo Testamento tinham um certo olhar para o Antigo. Então, se determinado texto do Antigo Testamento você está lendo, você encontra alguma referência no Novo, procure ler aquele texto com o mesmo olhar que o autor do Novo Testamento estava tendo sobre ele. É lógico que não são todas as passagens do Antigo Testamento que vão ter referência no Novo. Algumas não vão ter. Então, para essa... Pode falar. E não, existe até mesmo um termo técnico que se usa dentro da contabilidade, Da contabilidade, ó. da teologia, glória a Deus, é muita coisa, filho passando na cabeça, tudo ao mesmo tempo aqui. Tem uma linguagem técnica que usa dentro da teologia, que é a teologia complementar. Que, por exemplo, quando a gente ouve alguns salmos sendo citados, se a gente olhar para o próprio salmo sozinho, ele já tem a sua própria exegese, teologia, Sim. né? Mas quando, às vezes, ele é citado de forma alegórica pelo Novo Testamento, dentro da teologia, nós chamamos isso de teologia complementar, né? Que nós acreditamos que a Bíblia ela é um livro que se autoexplica, né? Se alguém me perguntasse um dia, Gui, existe teologia natural? Alguém naturalmente faz teologia? Eu falaria depende.
Dependeria muito do ponto de vista que essa pessoa está me Do apresentando. que é esse natural. O que é esse natural, exatamente. E então, como nós acreditamos nisso, importa a gente dizer isso, né? Que a leitura do antigo parte do novo. Por isso que às vezes eu até oriento quando alguém me pergunta, eu começo a ler a Bíblia da onde? Eu sempre falo, vai pelo novo. A ordem cronológica é gênero, mas vai pelo novo, que é Ah, mais sim. fácil. Não, a minha orientação é essa. Faça uma. É óbvio que aqui vá lá para o nosso primeiro podcast sobre interpretação bíblica lá. Não fuja daquelas regras de interpretação, seja no Antigo ou no Novo Testamento, aquelas Tem regras de outras, né? hermenêutica. Mas aquelas lá são as Aquelas lá básicas. são as básicas, obviamente. Então, é importante você entender qual era o sentido original, né? Porque, por exemplo, quando Isaías escreveu sobre Jesus, ele não estava diretamente, ele estava falando sobre um rei, mas, né? Escatologicamente, ele estava fazendo uma profecia para Jesus, mas tinha a aplicabilidade real para aquele momento. É lógico que ele estava apontando para Cristo, mas tinha aplicabilidade real. Então nós temos que sempre ir com esse óculos, né? Há textos que estão fazendo apontamento direto, há citações do Novo para o Antigo Testamento que nós precisamos olhar como os autores do Novo, mas nós precisamos também conhecer qual era a realidade daquele povo ali, o porquê que Deus fez aquele profeta, aquele escritor escrever aquilo para aquele povo, o que estava acontecendo, qual era o direcionamento que Deus estava dando, e ali nós conseguimos, obviamente, tirar lições importantíssimas para a nossa vida, né, didáticas, né, que são, né, inspirações para a nossa vida. Então, assim, o Antigo Testamento ele é riquíssimo em ensinamentos para nós, né, didáticos, obviamente não doutrinários, que como nós repetimos aqui, né, as doutrinas que nós vivemos, elas partem da nova aliança, mas há ensinamentos importantíssimos na antiga aliança, e é importante a gente conhecer muito também a antiga aliança, exatamente para a gente ver, como você mesmo afirmou, né, como Deus organizou de forma perfeita a história até chegar no Messias, para hoje nós termos uma nova aliança, né? Então, a gente aqui está afirmando categoricamente o fim da lei, no seu sentido, né, que ela cumpriu o seu papel que ela tinha que Isso. cumprir, mas O fim ainda de nos nossos dias ela permanece porque nós, né, analisamos a história e a perfeição desse Deus que nós servimos, como ele organizou a história, né, para chegar, né, para o Espírito Santo chegar até nós nos nossos dias, né, toda a pregação do evangelho que teve, né, logo após o Novo Testamento, os pais da igreja, a reforma, né, Deus continuou ainda organizando a história, apesar de não ter virado canônico, né, Deus ainda continuou organizando a história para que esse evangelho chegasse até nós. Glória a Deus por Então isso. exatamente. Então é importantíssimo o Antigo Testamento para trazer lições didáticas para nós. A gente só precisa tomar esse cuidado que, como nós estamos na nova aliança, não Exatamente. querer gerar doutrinas por meio da antiga aliança. Eu acho que até falar sobre a aplicabilidade, Lucas, ela talvez seja até um pouco redundante, porque nós já fizemos isso em alguns outros vídeos, né? Nós falamos Sim, como sobre obedecer os pais, mas assim, toda a ideia não parte de pontos salvíficos, porque nós estamos apontando aqui para a questão salvífica. sim, Por isso que nós estamos falando que é importante para a tua fé, você que está em casa. Nós estamos falando que é importante por conta disso, sim. não é? Paulo vai dizer para a gente, no mesmo capítulo que eu estava lendo lá, do capítulo 10, lá no versículo 17, né, depois ele falar a respeito de confessar com a sua boca, crer no seu coração, aquela coisa toda, e quem vai crer na nossa pregação, aquela coisa toda, ele vai dizer, ó, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Né? E se a gente buscar aquela palavra lá no original, você vai ver que não é uma simples palavra, não é? É a palavra revelada, e revelada ela como? A Nas Bíblia. escrituras, sim. As Escrituras, exatamente. Então, obviamente que a gente está falando com base nisso, por isso talvez a gente não vai nem ficar falando muita coisa aqui, porque já mostramos isso. Há muita aplicabilidade, mas muita, muita. Sim. Só não há, né? Só não há essa exigência como há no Novo Testamento. No Novo Testamento há exigências Doutrinária, né? doutrinárias, exatamente, para que nós venhamos a viver. E por quê? Porque se nós não vivermos, não vamos ser salvos? Não, porque nós já fomos. Sim. A ideia é essa. Nós vivemos, nós praticamos as doutrinas porque nós já somos salvos. Exatamente. Então, para falar sobre justificação é bobeira aqui, porque é chover no molhado. Nós já falamos várias vezes aqui, sempre, acho que toda vez que nós estamos falando, nós sempre citamos aqui a justificação. Sim. Porque se há uma coisa que Lutero identificou, e eu creio que foi Deus que despertou os olhos dele para ver, né, foi sobre a justificação. E eu acho que deve ser a bandeira, né, da nossa igreja, é a justificação. Exatamente. A bandeira de Cristo. E, Lucas, eu quero só fazer a leitura de um último texto, e aí eu acho que daí a gente já tem encerra. Sim. Que é Paulo só
de fato crucificando, né? Porque ele, no capítulo 3 ali de Filipenses, quando ele vai dar o currículo dele, né, cara? Que é tão emocionante e é tão emocional, né? Pelo menos comigo, eu sempre me emociono muito quando eu leio essa parte aqui, porque na minha meninice, né, na fé, eu orava falando pro Senhor, Senhor, por que que eu não consigo fazer o que esse homem está fazendo? E hoje eu falo na minha meninice porque hoje eu entendo que Deus dá dons para os homens perseverar, né? Alguns homens Deus dá uma graça maior para perseverança e é de acordo com a realidade, necessidade, enfim. Mas claro que eu quero ter um coração como esse homem teve. E depois ele falar dele, né, olhar para tudo e ver que é esterco, para a gente não poder falar uma palavra feia aqui no Sim. YouTube. Depois de ele ver que tudo era caquinha, no versículo 9 ele fala isso. Não, vou ler o versículo 8, senão não contextualiza. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas e as considero como esterco. Ai, falei a palavra feia. Para que, claro, eu estou falando isso porque no hebraico, Não, a no palavra é grego, pior que esterco. é bem pior, exatamente. Como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Meu Deus, cara. Eu acho que é a Bíblia, né? Aí, se alguém me pergunta se faz agora, se eu faço agora uma teologia natural, né, a respeito da fé, aí eu falo que uma teologia natural a respeito de um assunto, ela pode surgir, né? Agora, uma teologia natural da pessoa, do nada, contra a Bíblia, fazer a leitura e crer, aí eu não sei, aí é algo que depende muito. Exatamente. Bom, então é isso. Você vai fazer aquela leitura, né? Do Do texto, final? do final. Vamos, Então, claro. antes de você fazer a leitura, eu vou pedir aquelas coisinhas tradicionais para você. Se inscreva no nosso canal. Você que ficou conosco aqui até o final, nós te agradecemos muito. E pedimos para você aquelas coisinhas. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deixa, né, o seu like aí e os seus comentários para poder interagir com a gente e a nos ajudar gerando engajamento no vídeo. Que a nossa intenção aqui não é viver disso no sentido financeiro, a gente quer viver, obviamente, da palavra de Deus, porque Glória a Deus nós por queremos isso. que ela é o poder de Deus para a salvação, mas nós não queremos viver disso financeiramente. A nossa intenção é que a boa teologia, a boa palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas possíveis. E quando você comenta e quando você curte, você gera engajamento no vídeo e a chance, né, desse vídeo chegar a mais pessoas é muito maior. Então interaja com a gente aí, nos siga também nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, procure a gente lá, @teologia2, você vai nos encontrar. Nós também estamos nas principais plataformas de podcast, talvez você não consiga nos assistir, mas você consegue nos ouvir, então é só você pegar aí o seu aplicativo de podcast preferido aí e nos ouvir. Nós estamos lá também, todos os nossos podcasts estão lá. É isso, Lucas? Certo? Eu É quero isso. fazer uma leitura aqui do nosso amigo Santo Agostinho. Exatamente. Cara, ele vai dizer a seguinte frase: se Deus é o bem supremo do homem, viver bem não pode consistir em outra coisa que em amá-lo com toda a nossa mente e alma. Amém. E glória Glória a a Deus. Deus, Deus mano. abençoe a Conseguimos todos. mais Até um. mais. Obrigado, Fica com pessoal. Deus. Até a próxima. Valeu!